para representar esse Deus. As aparências dos deuses também são bem distintas, né? E são bem complexas. Mas isso tudo era realmente para simbolizar qual que era a essência, né? O que aquele Deus queria falar, o que aquele Deus transmitia. Tudo isso você poderia ler entre aspas, né? Nas características dele, na forma dele. Por exemplo, a última deusa que eu falei para vocês, a deusa Hipopótamo, ela é representada de pé, com as mamas caídas e com a barriga bem saliente, como sendo uma grávida, né? E a função principal dessa deusa Hipopótamo qual é? A proteção do parto. Então você vê que ela aparece como uma grávida ou como uma mãe, né? Com as características de uma mãe. E ela tem justamente essa função de proteger as mães e os filhos no nascimento. Então dá para ler aí mais ou menos pelas características aí desse Deus qual que era a função dele, né? Então justamente por essas funções os egípcios eles costumavam então orar para os seus deuses e usavam aí os rituais para pedir conselho ou para pedir qualquer coisa, ajuda para o que eles precisavam. Então você tinha muitos festivais, né? Você tinha os rituais que eram fechados para os sacerdotes, mas você tinha os festivais onde as estátuas que representavam esses deuses saíam em procissão. E aí o povo em si tinha uma relação maior com esses deuses. E essa relação, né, entre o povo e entre as divindades era uma parte, digamos, fundamental aí pro povo egípcio, né? Tanto que olha o tanto de coisa que eles deixaram, todos os templos, tudo que eles deixaram fala sobre essa relação dos faraós, do povo, com as divindades relacionadas à religião deles. Eu falei de algumas deusas aqui no canal, falei de alguns deuses, mas no Egito Antigo eles têm uma infinidade de deuses e deusas. São muitos. E mesmo porque tinha alguns deuses que eles encontraram que tinham algumas inscrições assim indiretas falando sobre esse deus. Então ficava difícil você conseguir distinguir do que se tratava aquele deus. E tinha outros deuses que nem foram nomeados. Eles não têm nomes. Está descrito no hieróglifo, mas não tem nome. Então fica difícil também você saber qual que é a intenção daquele deus. Mas você tem muitos deuses que foram encontrados nos escritos antigos. Então, se vocês forem procurar, são vários, são muitos mesmo. Bom, pessoal, então, hoje eu falei para vocês sobre uma palavra que eu falo muito aqui no canal, que é panteão. Então, hoje eu expliquei para vocês um pouco sobre o panteão egípcio, que nada mais é do que um grupo de deuses e deusas adorados no Egito Antigo. Espero então que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Yala, yala!